Bom, pessoal, vamos fazer então o nosso laço da nossa sapatilha, tá? Para fazer o laço, vocês vão precisar de fitas de cetim na cor rosa e pink. Nós vamos utilizar a fita de cetim de 22 milímetros, mais larga. Vamos precisar de 2 pedaços na cor pink e 2 pedaços na cor rosa claro para fazer a composição do laço, tá? A fita fina, estreitinha, essa daqui é mais estreita, é uma fita de 15 milímetros. Nós vamos utilizar 4 pedacinhos de 12 centímetros cada, porque cada lacinho vão 2 fitas, então nós vamos utilizar 4 para fazer os dois pezinhos. Lembra sempre de dar o acabamento aqui na ponta, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Tem que dar uma queimadinha na ponta. Então, eu já corto todos os pedacinhos e já vou fazendo o acabamento aqui para não esquecer e não vir a desfiar depois, tá? Então, como nós vamos trabalhar? Primeiro passo para tá fazendo, nós vamos pegar a fita de cetim, eu vou dobrá-la dessa maneira, ó. Eu tô com a frente, tá? Pra mim, eu dobro aqui atrás, cruzo as pontas e acho o meio dela. Depois de achar do meio, eu vou colocar em cima da sapatilha, por isso que eu falo, eu faço bem meio a olho. Vocês podem notar que o laço, ele sai um pouquinho nas laterais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima da sapatilha. Na hora que eu ver que dá mais ou menos o tamanho, eu pego um alfinetinho de cabeça, né? E prendo aqui pra tá medindo. As outras fitas eu vou fazer a mesma coisa. Então, na verdade, eu vou regular essa daqui do tamanho que eu já coloquei, ó. Ó, ó, só no olho é mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Aí, pra medir, eu faço a medição só na primeira e as outras eu vou colocando por cima. Só um pouquinho coisa, ó. Coloca por cima. Vê o tamanho certinho, ó. Ficou do tamanho certinho? Aí eu prego o alfinetinho. Eu faço isso para facilitar, porque depois nós vamos vir franzindo fita por fita e costurando. Então, depois de tudo feito assim, eu faço isso com todas, tá? Tanto as estreitas também. Essa estreitinha aqui, de 15 milímetros, a de bolinha, ela vai ficar um pouquinho menor do que a outra. Então, eu faço o mesmo processo e aí eu não meço mais ali no sapatinho, tá? Eu vou vir aqui nela, ó. E ela vai ficar um pouquinho menor mesmo. Deixa eu abrir um pouquinho mais. É uma coisinha bem pequenininha, tá vendo? A diferença. De uma pra outra, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, ó. A diferença não é grande não, tá? É uma diferença bem pequena. Bom, depois de nós alfinetarmos todos, então, aqui eu tenho material para um laço, tá? Depois de nós fizermos isso com todas as fitas, eu costumo fazer já com os dois de uma vez. Nós vamos, então, trabalhar primeiro a fita larga. Primeiro a larga, tá? Então, essas daqui eu vou deixar aqui do lado. E nós vamos trabalhar uma fita larga, qualquer cor que seja, tá? Nós vamos pegar a fita que já vai estar dobrada, agulha para costura. Eu estou usando aqui, no caso, uma linha branca, que eu acho a mais fácil de estar trabalhando, tá? Tem um nozinho aqui na ponta, então nós vamos fazer o seguinte. Para franzir a fita, nós vamos franzir assim. Introduz a agulha, ó, de cima para baixo, tá? O lado, esse aqui é o lado certo, tá? De cima para baixo, aí eu já tiro a minha agulha que tá aqui como referência, coloca no meio, tá? Ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Conseguiram perceber? Então, aqui ficou assim, ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Então, eu tenho 4 espetadinhas na agulha, 1, 2, 3, 4. Ela começa pra baixo e a última ela vai ficar pra cima. Isso é importante fazer nesse sentido em todos os laços pra dar o tipo de franzido que fica no lacinho, tá? Antes de eu tirar a agulha da fita, eu vou fazer o quê? Eu já vou franzir aqui, porque fica mais fácil franzir na agulha, tá? Então, nós sempre procuramos introduzir a agulha bem no meinho, a agulha de preferência retinha, os 4
furinhos alinhados, tá? Então, nós vamos colocar, aí eu passo o fio na agulha e vou achar que eu tô passando duplo, eu tenho medo de rebentar depois, então eu faço pra ficar bem certinho. Aí eu faço assim, tá? Então, eu fechei aqui. E aqui eu dou 3 voltas. 1, 2, 3 voltas. Estão conseguindo ver? Isso. 3 voltas, então, em volta da fita. Eu venho na parte de trás dela, tá? Ó, onde tá aquela pontinha. Aqui. Aí, eu vou passar aqui na onde tem as minhas linhas, ó. Eu passo bem no meinho aqui. Onde tá as linhas. Vou dar um nozinho aqui. Faço a mesma coisa de novo e dou um nozinho aqui. Cuidado pra não pegar as fitas, senão depois você vai querer ajeitar e não vai conseguir. Aí, eu já posso cortar aqui o meu fio, tá? Então, esse é o franzidinho que a gente fez, ó. Aí, aqui a gente ajeita o lacinho, ó. Ele vai ficar dessa forma, tá? O lacinho daquela sapatilha de bolinha vermelha, que as meninas lá do Face já viram, é um laço grande feito dessa forma, tá? Um laço só que mais largo. Então, eu tenho aqui a primeira fita minha. Vou repetir, então, o processo com essa fita pink para vocês entenderem, tá? Então, eu tenho aqui ela dobrada na medida certa que eu vou utilizar. E vamos, então, introduzir a agulha, tá? Com a linha, com a pontinha fechada. Então, eu coloco ela bem no meio para baixo, de sentido de cima para baixo, tá? Coloco ela de cima para baixo. Aí, o espaço não tem muito, não. Tem que caber 4 aqui, tá? Tiro a agulha. Então, eu coloco de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Novamente, ó, os 4 furinhos aqui, tá bom? Vou franzir ela aqui, eu já aperto, ó, ela já fica franzidinha no jeitinho certinho. Aí, vou passar a agulha pela fita. Aí, vou fechar aqui o nozinho, tá? Aí, vou dar 3 voltas, 1, 2, 3. O nozinho vai pra trás. 3 voltas, tá? Aqui. Pego a fita, viro o lacinho do lado avesso. Aí, entre elas, eu vou colocar a agulha. É só passar, eu não espeto a fita de cetim, tá? Dou um nozinho. E dou outro nozinho aqui novamente. E posso cortar o meu fio. Então, vamos fazer agora a parte de bolinha, do laço de bolinha. Vai ser feito da mesma forma, tá? Eu vou introduzir, então, a agulha de cima pra baixo, volto ela de baixo pra cima, de cima pra baixo e de baixo pra cima, tá? Ó, ficou da mesma forma. Vou franzir aqui, tá? Só que esse lacinho já é um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque ele é mais estreito, ele fica mais firminho, ó. Vou franzir, passo meu fio. Vou fechar aqui, passar aqui entre os dois que eu coloquei. Dou 3 voltas, 1, 2, 3. Fecho aqui atrás, ó. Passo aqui atrás. Dou um nozinho. Aí, por segurança, eu dou mais um nozinho. Só que desta vez, nós não vamos fechar. Nós não vamos cortar. Eu vou aproveitar esse fio. O que nós vamos fazer? Nós já vamos unir ele aqui, ó. Porque eu tenho um estreito em cima de um largo, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. Eu tenho um estreito em cima de um largo, tá? Aí, pra poder unir aqui, o que eu vou fazer? Eu já estou com ele aqui, tá vendo? Ó, bem no meinho, ó.
Ele já tá aqui bem no meinho. Eu aperto aqui, ó, já coloco a agulha bem aqui no meio, ó. Procuro pôr a agulha aqui, ó, no meio. E passo aqui. E vou unir os dois. Ó, eu centralizo, porque a gente lembra que a gente tinha deixado ele menorzinho, tá? Aí a diferença, quem não quer diferença, põe junto. Quem quer diferença mais a escolha, tá? Aí eu coloco o meu fio aqui, eu vou voltar, introduzo aqui atrás, ó, eu vou espetar no meio aqui da de trás, tá? Eu espeto ela aqui no meio, espeto a de baixo, ó, saiu lá embaixo, e espeto a de cima também no meio, tá vendo? Pra poder prender eles, pra que fique centralizado e não saia do lugar. Eu desço com ela aqui agora. Sempre, ó, cuidado para que ela saia no meio, tá? Ó, que ela não pegue a ponta, que ela saia no meio. Depois dela estar no meio, aí nós vamos dar 3 voltas. 1, 2, 3. E fazer o mesmo acabamento aqui atrás. Ó, os efeitos sonoros no fundo fica por conta do meu filho Matheus, tá, gente? Eu tô gravando esse vídeo de manhã, ele ainda tá em casa. Dou um nó aqui, ó. E repito o processo. Agora você pode cortar, tá? Repete o mesmo processo com o outro lado. Só que no segundo bloquinho, nós não vamos cortar a agulha. Eu vou fazer do outro lado e já volto a mostrar pra vocês como vai ficar. Bom, pessoal, esse então foi o lacinho que eu fiz com vocês, tá? Esse daqui é o lacinho que eu fiz agora. Então, eu não arrematei, não tirei, não cortei o meu fio daqui. E deixei um fio bem mais comprido, porque daqui eu já vou costurar até mesmo na sapatilha, ele vai terminar e sair pronto, tá? Então, ó, eu vou, pra poder unir eles aqui e tampar esse acabamento meu, eu vou precisar de uma fitinha dessa daqui, pra ficar igual esse aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, então... Aqui, essa fitinha lisa, eu tenho duas alternativas, ou essa fitinha lisa, ou então a do nozinho. Essa daqui em especial eu cortei uma no meio. O que eu fiz? Eu vou mostrar pra vocês os dois jeitos, tá? Tenho aqui o meu rolo de fita de cetim. Eu vou cortar um pedaço da minha fita. Se eu for fazer igual a sapatilha preta, pra ficar igual esse aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar uma quantidade que dê pra mim dar a volta aqui, ó, atrás, ó, do lacinho, tá? Então, não precisa ser muito, pode ser uma quantidade assim. E pra fazer esse aqui, eu cortei no meio. Bem no meio a bolinha. E aí, depois eu tenho que passar o isqueiro aqui, aqui e aqui, tá? Pra não desfiar, porque, olha, a fita de cetim, gente, se não passar, ela desfia e desmancha tudo, tá? Então, essa é uma opção. Se você for fazer com um nozinho, que tem algumas sandalinhas minhas, o que eu faço? Daqui mesmo, eu já faço um nó. Eu faço um nozinho, tá? Vou trazendo ele pra cá, porque eu gosto que ele fique do lado certo, ó. Aí eu faço um nozinho aqui, ó. Aí o tanto, a quantidade que sobra aqui é a quantidade só pra virar, tá? Então, ó, tem um nozinho aqui, corto do outro lado, que é a quantidade pra mim fazer, porque daí eu vou unir esses dois aqui e depois eu vou colocar o nozinho pra dar o acabamento no laço e virar ele. Essa é a parte mais difícil, mais chatinha de fazer, porque é a que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu vou usar aqui esse nozinho aqui depois, tá? Vamos unir, então, aqui as nossas fitas. A partir do momento que eu tenho o fio aqui, ele vai ter terminado aqui atrás, ó, no meio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele aqui e vou sair na lateral, ó, com ele aqui do lado, ó.
entre os dois, bem entre os dois, tá? Então, eu passo minha agulha aqui, pra sair com ele do lado. Aí, venho aqui, ó, passo aqui. Então, eu no meio, tá vendo, ó? Bem no meio dos dois, tá? Aí, eu coloco aqui, ó, no meio também. Ó, então, ele já vai o quê? Já vai unir os dois, tá? Olha lá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar, vou passar esse aqui. Passei uma vez. Ai, puxei. Erros de gravação. Puxei e vou dar a volta, ó. 1, 2 e 3. Ajeitar, a gente ajeita depois, tá? Então, por enquanto, o objetivo nosso é prender o laço. Dei 3 voltas, vou vir e vou dar um nozinho aqui atrás, ó. Opa. Dá um nozinho aqui atrás. Procura deixar bem apertadinho, porque ele fica largo. Como tem muita fita, ele fica bem largo. Então, quanto mais apertadinho vocês deixarem, mais estreitinho o miolinho vai ficar. Aí, dou umas 2 voltas aqui. Ó. Ele vai ficar assim. O acabamento vai ficar por conta do lacinho do meio. Ou com nozinho ou sem nozinho, tá? Ó, aí eu vou virar aqui. Eu vou passar o nozinho aqui. Tá vendo que sobrou fita? O pedacinho que fica aqui atrás é bem pequeno. Então, eu vou cortar ele aqui. E aqui, pra deixar pra cá, também vou tirar um pouquinho. Aí, eu vou queimar a pontinha. Outro lado também. E vamos agora prender, então, essa pontinha aqui lá. Eu pego a mais curta primeiro, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Coloco bem no meio. Ó, bem no meio. E viro uma. Aí, é que eu já vou pôr a agulha aqui pra prender essa ponta aqui nesse lugar, tá? Eu passo a agulha só aqui no meio. Venho com a parte de trás. Nós vamos costurar essa parte aqui. Eu já faço assim, ó. Então, confere pra ver se tá no meio certinho. Então, confere, ajeita ela certinho. Pra ver se tá no meio. Aí, agora é só costurar. É só fechar. Eu vou fazer puxando. Aí, eu procuro não pegar o laço de baixo, tá, pessoal? Porque às vezes você vai querer ajeitar depois. Se a gente passa a agulha e costura ele em algum lugar, às vezes fica enrugado e a gente não consegue arrumar. Então, só toma cuidado, independente se ficar torto agora, depois a gente ajeita na hora de arrumar. O objetivo é só emendar esse lado aqui. Tem muitas meninas que fazem isso com cola quente. Eu não confio em cola quente. Eu acho que tudo descola, então eu costuro tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu tapete de barbante, flores, aplique, eu costuro tudo. Porque eu tenho medo, a gente não sabe como as clientes vão lavar e aí depois aquilo pode se soltar. Tá? Ó, prendeu. A importância aqui é só ficar no meio, tá? Aí o lacinho depois a gente ajeita. Aí você vai ajeitando do jeito que você quer. Se você achar que ele tá torto, aí você quer corrigir, você pode dar uns pontinhos pra corrigir, tá? Aí. Olha, o lacinho é esse aqui, gente, tá pronto. Agora, isso aqui daqui, vocês podem aplicar onde vocês quiserem. A gente vai costurar aqui, ó, na nossa sapatilha. Tá? Eu vou dando pontinhos em volta. Depois daqui, eu só dou como eu tenho medo de tudo desmanchar, eu dou uns nozinhos aqui, porque se caso escapar da sapatilha, pelo menos o laço não desmancha, tá?
2 pontinhos aqui, só pra não desmanchar o lacinho. Aí garante que pelo menos o meu laço vai ficar certinho. Aí nós vamos pregar. Pra pregar na sapatilha, o que que eu faço? Eu centralizo ele aqui. Coloco geralmente numa das laterais, tá? Já deixo ele aqui meio do ladinho, ou na parte de baixo, na parte de cima. Aí você vê que lado você quer, ou você quer o branco em cima. Eu costumo colocar o mais escuro embaixo, pra dar um contraste do claro com essa parte aqui, tá? Ó. Então, eu vou posicionar no meio, achar o meio aqui, seguro aqui e começo a dar pontinhos aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho da minha sapatilha... Passo pela sapatilha, passo pelo laço. Passo pela sapatilha. E passo pelo laço. Tá? Aí vocês seguem fazendo até o final, para poder pregar a sapatilha no sapatinho. Bom, pessoal, esse então é o resultado final das sapatilhas. Tá aqui os 2 parzinhos pronto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido fazer. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo, tá? Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, adicionem um favorito, para que o canal possa crescer cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima!